Identificar uma pessoa perigosa em sua vida é uma habilidade crucial para manter sua paz e segurança emocional, física e psicológica. Em muitos casos, as pessoas perigosas não são facilmente reconhecíveis à primeira vista. Geralmente elas se apresentam como pessoas encantadoras, amigáveis e até mesmo inofensivas. Entretanto, existem pequenos sinais e padrões de comportamento que, uma vez apresentados, podem servir como alertas vermelhos. Esses sinais podem variar desde pequenas manipulações, falta de respeito, até comportamentos mais explícitos, como agressividade ou desonestidade. Neste vídeo, vamos explorar 8 sinais distintos que ajudam a identificar indivíduos perigosos em sua vida. A proteção é a base para ações preventivas e decisões mais informadas sobre com quem você escolhe se associar. Reconhecer esses sinais o mais breve possível não apenas pode proteger você de danos, mas também contribuir para relações mais saudáveis e um ambiente mais seguro. O primeiro sinal para identificar uma pessoa perigosa em sua vida é confiar na sua intuição. Essa capacidade inata de sentir quando algo não está certo desempenha um papel crucial na autodefesa emocional e física. A intuição age como um alarme interno, um pressentimento que muitas vezes não conseguimos explicar, mas que instintivamente nos alerta para perigos. Mesmo que a sociedade muitas vezes nos ensine a valorizar a lógica e a razão acima dos sentimentos, é essencial reconhecer a importância dessa voz interior. Este instinto é particularmente delicado em situações onde as aparências podem ser enganosas. Indivíduos perigosos frequentemente sabem como mascarar seus verdadeiros interesses, apresentando-se de maneira sedutora e amigável. Entretanto, a intuição pode captar incongruências sutis em seu comportamento, sinais não verbais e energias que não se alinham. Quando você sente aquele desconforto sem um motivo aparente, é um indicativo de que algo pode estar errado. Portanto, preste atenção a esses sentimentos intuitivos. Se algo ou alguém lhe causa desconforto ou apreensão sem uma razão clara, vale a pena explorar esses sentimentos mais a fundo. Faça perguntas a si mesmo sobre a origem desse sentimento e observe se há padrões ou comportamentos específicos que desencadeiam essa ocorrência. Aprender a confiar e agir com base na sua intuição pode ser uma das ferramentas mais poderosas para proteger-se de pessoas perigosas em sua vida. O segundo sinal a observar é a manipulação, que atua como cadeias invisíveis, subjugando a vontade alheia à de outra pessoa. Esse processo pode iniciar-se de maneira quase imperceptível, por meio de elogios e comentários positivos, mas rapidamente evoluir para uma teia complexa de falsidades. Essa habilidade de distorcer a realidade, ajustando-a com seus próprios desejos, confere ao manipulador um tipo de controle alarmante sobre as percepções e ações dos outros. É crucial considerar que a manipulação vai além de um mero comportamento estranho. Ela é um indicativo evidente de que você pode estar interagindo com uma pessoa perigosa. Indivíduos manipuladores têm intenções dissimuladas e recorrem a artifícios ardilosos para alcançar seus interesses sem considerar o bem-estar alheio. Esteja atento para práticas manipulativas como a culpabilização, o isolamento de amigos e familiares, a chantagem emocional e a alternância entre elas. Esses métodos são projetados para erodir a autoconfiança e aumentar a dependência em relação ao manipulador, criando um ciclo vicioso e difícil de romper. Identificar e opor-se à manipulação no início é fundamental para preservar sua autonomia e proteger-se contra danos potenciais. O terceiro sinal a ser observado é a falta de empatia, um vazio emocional que elimina a capacidade de se conectar e se preocupar com os sentimentos alheios.
Indivíduos com essa carência evidente são imunes ao sofrimento e à dor dos outros, como se um elemento essencial da humanidade tivesse sido extirpado de seus seres. Essa ausência de empatia se revela de várias formas, desde uma aparente insensibilidade diante das adversidades alheias até uma desconsideração total pelas emoções dos outros. Essa frieza emocional não é apenas uma característica, é um indicativo de que alguém pode não possuir os freios morais que impedem comportamentos específicos. Sem a capacidade de se colocar no lugar dos outros, essas pessoas são capazes de causar dor, sem remorso ou culpa, para atingir seus próprios fins. Reconhecer a falta de empatia em alguém é crucial, pois ela frequentemente está acompanhada de outras tendências perigosas, como manipulação e agressividade. A vigilância e a distância emocional se fazem necessárias ao lidar com pessoas que demonstram esse traço alarmante. Ao lidar com alguém que demonstra uma notável falta de empatia, é importante adotar estratégias de autoproteção. Essa abordagem estabelece limites claros e firmes, comunicando suas necessidades e expectativas de maneira direta. É igualmente vital manter uma rede de apoio robusta, composta por amigos, familiares e, se necessário, profissionais da saúde mental, que podem oferecer perspectivas externas e apoio emocional. O quarto sinal a ser observado é o comportamento controlador, que se assemelha a uma teia invisível sendo meticulosamente entrelaçada em nossas vidas. Frequentemente sutil e quase imperceptível no início, o controle pode se manifestar de várias maneiras, desde a imposição de regras inflexíveis até a experimentação de influência sobre suas escolhas e decisões. O que pode inicialmente parecer um gesto de cuidado ou preocupação, gradualmente se revela como um cerco à sua liberdade, transformando-se em uma armadilha emocional. Este comportamento asfixiante visa diminuir sua autonomia, fazendo com que você se torne cada vez mais dependente da pessoa controladora. É fundamental estar alerta a sinais como críticas constantes, vigilância sobre seus movimentos, invasão de privacidade e demandas incessantes para saber onde você está ou com quem está. Tais ações não são sinais de afeto genuíno, mas sim de posse e dominação. Para se proteger contra esse tipo de influência, é essencial estabelecer e manter limites claros. A comunicação assertiva é uma ferramenta poderosa para expressar suas necessidades e estabelecer o que é inaceitável em suas interações. Também pode ser útil buscar apoio externo, seja de amigos, familiares ou profissionais, para fortalecer sua posição e obter uma perspectiva objetiva sobre a situação. Além disso, dedicar-se a atividades e interesses próprios pode ajudar a preservar sua individualidade e independência. Cultivar um forte senso de si mesmo e nutrir relações saudáveis fora do âmbito controlador são passos vitais para manter seu bem-estar emocional e psicológico. O quinto sinal de alerta é a tendência à violência, um indicativo claro e alarmante de perigo, tal como um alarme soando em alto e bom som. A tendência para comportamentos violentos deve ser reconhecida como um sinal de que medidas de proteção são necessárias. É crucial estar atento e ser capaz de identificar qualquer manifestação de violência, seja ela física, verbal ou psicológica, para assegurar sua segurança pessoal. A presença de violência em qualquer interação é um limite que nunca deve ser ultrapassado. Em situações onde a violência se manifesta, é importante ter um plano de segurança que pode incluir a comunicação com pessoas de confiança, o conhecimento de recursos legais e, se necessário, buscar apoio de organizações especializadas em oferecer ajuda a vítimas de violência. Além disso, cultivar a autoestima e a resiliência pode fortalecer sua capacidade de reagir em situações adversas.
Práticas de autocuidado e estratégias de enfrentamento, como técnicas de relaxamento e mindfulness, podem ser benéficas para manter a calma e a clareza mental, permitindo tomar decisões acertadas em momentos críticos. Lembre-se de que sua segurança e bem-estar são inegociáveis. Diante da violência, é fundamental buscar ajuda e não minimizar a gravidade da situação. A tendência à violência em uma pessoa é um forte indicativo de que é preciso reavaliar e possivelmente sair dessa relação para garantir seu próprio bem-estar. O sexto sinal a ser observado é o hábito de contar mentiras frequentemente, uma estratégia utilizada para obscurecer a verdade e manter um véu de incerteza. A prática constante de trapacear não apenas acaba com a confiança, mas também semeia a desconfiança, comprometendo a base sobre a qual qualquer relação saudável deve ser construída. Quando se depara com um mentiroso contumaz, a solidez do relacionamento começa a desmoronar, pois a honestidade é um pilar fundamental para a confiança mútua e o respeito. Além disso, é importante estar atento às pequenas mentiras, pois elas podem ser indicativas de enganos mais significativos. A detecção de inverdades pode ser desafiadora, mas prestar atenção às inconsistências nas histórias contadas, desculpas frequentes sem fundamentos plausíveis e evasivas quando confrontado com questões diretas, pode ajudar a identificar esse padrão destrutivo. Para proteger-se das consequências negativas das mentiras, é aconselhável manter uma comunicação aberta e direta, expressando suas preocupações e observações. Estabelecer limites claros em relação à honestidade e transparência é essencial. Em alguns casos, pode ser necessário buscar apoio externo, como aconselhamento ou terapia, para lidar com as complexidades emocionais que acompanham a desonestidade em um relacionamento. O sétimo indicativo de que você pode estar lidando com um sujeito perigoso é a sua incapacidade de lidar com críticas de forma saudável e construtiva. Essa defensiva geralmente mascara inseguranças profundas e uma baixa autoestima. Indivíduos com essas características tendem a interpretar qualquer forma de feedback negativo como um ataque pessoal, reagindo de maneira exagerada e muitas vezes agressiva. Refletir sobre a habilidade de receber críticas e utilizá-las para crescimento pessoal é um sinal de maturidade emocional e autoconsciência. Por outro lado, quando alguém demonstra uma reação desmedida a observações ou sugestões, isso pode indicar uma falta de resiliência emocional, mantendo a pessoa em um estado de constante defensiva e negação. Para se proteger em tais situações, é prudente abordar conversas sensíveis, com contato e empatia, embora também seja importante estabelecer limites claros. Se a reação à crítica for frequentemente hostil ou prejudicial, pode ser necessário reavaliar a relação e considerar estratégias de distanciamento para preservar seu bem-estar emocional. Além disso, promover um ambiente de comunicação aberto, onde o feedback possa ser trocado de maneira respeitosa e construtiva, pode ajudar a mitigar mal-entendidos e fortalecer as relações. No entanto, quando o padrão de respostas negativas persiste, é essencial priorizar sua saúde emocional e segurança. O oitavo sinal de uma pessoa perigosa em sua vida é o desrespeito constante por limites pessoais. Este comportamento se manifesta através da insistência em ultrapassar barreiras físicas ou psicológicas que você estabeleceu, ignorando seus desejos e necessidades. Pessoas perigosas muitas vezes não respeitam ou deliberadamente desconsideram limites, vendo-os como obstáculos para seus próprios objetivos ou desejos. O desrespeito por limites pode variar desde invasões de privacidade, como ler mensagens pessoais sem permissão, até comportamentos mais intrusivos, como insistir em passar tempo juntos, mesmo quando você expressou a necessidade de espaço.
Esse padrão de desconsideração demonstra uma falta de respeito pela autonomia e bem-estar alheios, essenciais para qualquer relacionamento saudável. Para se proteger, é crucial ser assertivo sobre seus limites e reforçá-los consistentemente. Comunicar claramente o que é e o que não é aceitável em seu relacionamento pode ajudar a estabelecer uma base de acordo mútuo. Se o desrespeito persistir, apesar de seus esforços, pode ser necessário reavaliar a relação e considerar o distanciamento para proteger seu respeito, integridade e saúde emocional. Ao identificar esses sinais em alguém próximo, é essencial agir com cautela e considerar as melhores estratégias para proteger seu bem-estar. Lembre-se de que sua segurança e saúde emocional são sempre prioritárias. Se você achou este conteúdo útil e esclarecedor, não esqueça de se inscrever no canal para mais informações e dicas valiosas como estas. Dê um like no vídeo se ele ajudou a esclarecer suas dúvidas e compartilhe com familiares que também podem se beneficiar dessas informações. Sua interação é muito importante para nós e ajuda a levar este conteúdo a mais pessoas que precisam. Até o próximo vídeo.